Continuação da leitura do livro Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. As maravilhas da burocracia. Os habitantes da Mesopotâmia passaram a querer registrar coisas que não apenas os monótonos dados matemáticos. Entre 3.500 e 2.500 a.C., mais e mais símbolos foram acrescentados ao sistema sumério, transformando-o progressivamente em um sistema de escrita completo, que hoje chamamos de cuneiforme. Em 2500 a.C., reis usavam a escrita cuneiforme para emitir decretos, sacerdotes a usavam para registrar oráculos e cidadãos menos elevados a usavam para escrever cartas pessoais. Aproximadamente na mesma época, os egípcios desenvolveram um sistema completo chamado escrita hieroglífica. Outros sistemas de escrita completos foram desenvolvidos na China por volta de 1200 a.C. e na América Central por volta de 1000 a 500 a.C. Desses centros iniciais, os sistemas de escrita completos se espalharam por toda parte, assumindo várias novas formas e novas tarefas. As pessoas começaram a escrever poesias, livros de história, romances, dramas, profecias e livros de culinária. Mas a tarefa mais importante da escrita continuou sendo o armazenamento de pacotes de dados matemáticos. E essa tarefa continuou sendo prerrogativa dos sistemas de escrita parciais. A Bíblia hebraica, a Ilíada grega, o Mahabharata hindu e o Tipitaka budista, todos começaram como obras orais. Por muitas gerações foram transmitidos oralmente e teriam continuado assim se a escrita jamais tivesse sido inventada. Mas os registros de impostos e burocracias complexas nasceram junto com o sistema de escrita parcial e permaneceram inexoravelmente unidos, como gêmeos siameses até os dias de hoje. Pense nas entradas criptas em planilhas e bases de dados computadorizadas. À medida que cada vez mais coisas eram escritas, e em especial que os arquivos administrativos cresciam, atingindo enormes proporções, novos problemas surgiam. As informações armazenadas no cérebro de uma pessoa são fáceis de acessar. Meu cérebro armazena bilhões de dados, mas eu posso rapidamente, quase instantaneamente, lembrar o nome da capital da Itália, em seguida lembrar que eu fiz em 11 de setembro de 2001, e então reconstruir o caminho que vai da minha casa à Universidade Hebraica em Jerusalém. Exatamente como o cérebro faz isso, continua sendo um mistério, mas todos sabemos que o sistema cerebral de acesso a informações é incrivelmente eficaz, a não ser quando você está tentando lembrar onde colocou as chaves do carro. Mas, como encontrar e recuperar informações armazenadas em cordas de quipos ou em tábuas de argila? Se você tiver apenas 10 tábuas ou centenas de tábuas, isso não é um problema, mas se houver acumulado milhares delas, como fez o contemporâneo Hammurabi, o rei Zimri-Helim, Demari, como fazer? Imagine por um instante que estamos em 1776 a.C. Dois habitantes de Mari estão brigando pela posse de um campo de trigo. Jacó insiste que comprou o campo de Esaú há 30 anos. Esaú retorque que, na verdade, ele alugou o campo para Jacó por um período de 30 anos e que agora, fim do prazo, quer de volta. Eles gritam, discutem, começam a empurrar um ao outro antes de perceber que podem resolver a disputa indo no arquivo real, onde estão guardadas as escrituras e os recibos de compra e venda, que se aplicam a todas as propriedades do reino. Ao chegar ao arquivo, eles são transferidos de um oficial para o outro, esperam, tomam vários chás, são orientados a voltar no dia seguinte e acabam sendo conduzidos por um funcionário queixoso para procurar a tábua de argila em questão. O funcionário abre a porta e os leva para uma sala enorme, forrada do chão ao teto, com milhares de tábuas de argila. Não é de admirar que o funcionário está de cara feia. Como se espera que ele localize a escritura de um campo de trigo disputado, registrado há 30 anos? Mesmo que a encontre, como será capaz de verificar a informação para garantir que o documento de 30 anos atrás é o último relacionado ao campo em questão? Se não puder encontrá-la, isso prova que a Esaú nunca vendeu nem alugou seu campo, ou simplesmente que o documento se perdeu ou foi danificado quando uma chuva gotejou no arquivo. Claramente, o mero ato de gravar um documento em argila não é o suficiente para garantir um processamento de dados eficaz, preciso e conveniente.
Isso requer métodos de organização como catálogos, métodos de reprodução como fotocopiadoras, métodos de acesso rápido e preciso como algoritmos de computador, e bibliotecários pedantes, mas com sorte solícitos que saibam usar essas ferramentas. Inventar tais métodos se mostrou muito mais difícil do que inventar a escrita. Muitos sistemas de escrita se desenvolveram de maneira independente em culturas distantes umas das outras no mesmo espaço de tempo. Ou diferentes, mas enfim, métodos completamente independentes uns dos outros. A cada década, os arqueólogos descobrem mais alguns sistemas de escrita esquecidos. Alguns deles podem se revelar ainda mais antigos do que os arranhões sumérios em argila, mas a maioria não passa de curiosidades porque quem os inventou não conseguiu criar maneiras eficientes de catalogar e acessar dados. O que distingue a Suméria, bem como o Egito faraônico, a China antiga e o Império Inca, é que essas culturas desenvolveram boas técnicas de arquivamento, catalogação e consulta de registros escritos. Elas também investiram em escolas para escribas, escriturários, bibliotecários e contadores. Um exercício de escrita de uma escola na antiga Mesopotâmia, que foi descoberto por arqueólogos modernos, nos dá uma ideia da vida desses estudantes por volta de 4.000 anos atrás. Eu entrei e me sentei, e meu professor leu minha tábua. Ele falou, tem água faltando, e me castigou com a vara. Uma das pessoas responsáveis falou, por que você abriu a boca sem minha permissão? E me castigou com a vara. O responsável pelas regras falou, por que você se levantou sem minha permissão? E me castigou com a vara. O porteiro falou, por que você está saindo sem minha permissão? E me castigou com a vara. O guardião do caneco de cerveja falou, por que você serviu sem minha permissão? E me castigou com a vara. O professor sumério falou, por que você falou em acadiano? E me castigou com a vara. Meu professor falou, sua caligrafia não é boa. E me castigou com a vara. Os antigos escribas aprendiam não só a ler e escrever, como também a usar catálogos, dicionários calendários, formulários e tabelas. Eles estudavam e internalizavam técnicas de catalogação, acesso e processamento de informações que eram muito diferentes das usadas pelo cérebro. No cérebro, todos os dados são associados livremente. Quando eu vou com a minha esposa contratar um financiamento imobiliário para nossa casa nova, eu me lembro do primeiro lugar em que moramos juntos, que me faz lembrar da nossa lua de mel em Nova Orleans, que me faz lembrar de crocodilos, que me fazem lembrar de dragões, que me fazem lembrar do anel dos Nibelungos, e de repente, antes que eu perceba, lá eu estou cantarolando o tema de Siegfried para um bancário perplexo. Na burocracia, as coisas precisam ser mantidas separadas. Há uma gaveta para financiamentos imobiliários, outra para certidões de casamento e uma terceira para registros de impostos e uma quarta para ações judiciais. No contrário, como podemos encontrar alguma coisa? As coisas que pertencem a mais de uma gaveta, como os dramas musicais wagnerianos, devo arquivá-los em música, teatro ou inventar uma categoria totalmente nova? São uma dor de cabeça terrível, assim estamos sempre acrescentando, eliminando e reordenando as gavetas. Para funcionar, as pessoas que operam tal sistema de gavetas devem ser reprogramadas para parar de pensar como humanos e começar a pensar como escriturários e contadores. Como todo mundo sabe, dos tempos antigos até hoje, escriturários e contadores pensam de uma maneira não humana. Eles pensam como armários de arquivo. Não é culpa deles. Se não pensarem dessa maneira, suas gavetas ficarão todas misturadas e eles não serão capazes de fornecer os serviços de que o governo, sua empresa e sua organização necessitam. O impacto mais importante do sistema de escrita da história humana é precisamente este. Pouco a pouco, mudou a forma como os humanos pensam e concebem o mundo. A livre associação e o pensamento holístico deram lugar à compartimentalização e à burocracia. O sistema acadiano, mencionado agora há pouco, diz que mesmo depois que o acadiano se tornou a língua falada, o sumério continuou sendo a língua da administração e, portanto, a língua escrita. Sendo assim, os aspirantes a escriba tinham de falar em sumério. A linguagem dos números. Com o passar dos séculos, métodos burocráticos de processamento de dados ficaram cada vez mais diferentes do modo como os humanos pensam naturalmente e cada vez mais importantes.
Um passo crucial foi dado um pouco antes do século IX, quando se inventou um novo sistema de escrita parcial, que podia armazenar e processar dados matemáticos com eficiência sem precedentes. Esse sistema de escrita parcial era composto de 10 símbolos representados dos números 0 a 9. Confusamente, esses símbolos são conhecidos como algarismos arábicos. Embora tenham sido inventados pelos hindus, ainda mais confusamente, os árabes de hoje usam um conjunto de dígitos com um aspecto bem diferente dos usados pelos ocidentais. Mas os árabes receberam o crédito porque, quando invadiram a Índia, encontraram o sistema, entenderam sua utilidade, o aperfeiçoaram e espalharam pelo Oriente Médio e então pela Europa. Quando vários outros símbolos foram posteriormente acrescentados aos algarismos arábicos, como os símbolos para adição, subtração e multiplicação, surgiu a base da notação matemática moderna. Embora esse sistema de escrita continue sendo parcial, se tornou a linguagem dominante no mundo. Quase todos os estados, empresas, organizações e instituições, quer falem árabe, hindi, inglês ou norueguês, usam notação matemática para registrar e processar dados. Cada informação que possa ser traduzida em notação matemática é armazenada, disseminada e processada com velocidade e eficiência impressionantes. Uma pessoa que deseja influenciar as decisões de governos, organizações e empresas deve, portanto, aprender a falar em números. Os especialistas fazem o que podem para traduzir até mesmo ideias como pobreza, felicidade e honestidade em números. A linha da pobreza, níveis de bem-estar subjetivos, índice de credibilidade. Campos inteiros do conhecimento, como a física e a engenharia, já perderam quase todo o contato com a língua humana falada e são mantidos unicamente por notação matemática. Mais recentemente, a notação matemática deu origem a um sistema de escrita ainda mais revolucionário, que é o sistema binário computadorizado de apenas 2 símbolos, 0 e 1. As palavras que estou escrevendo agora, em meu teclado, são escritas no interior do meu computador por diferentes combinações de 0 e 1. A escrita nasceu como uma serva da consciência humana, mas pouco a pouco se tornou sua senhora. Nossos computadores têm dificuldade para entender como o Homo sapiens fala, sente e sonha. Portanto, estamos ensinando o Homo sapiens a falar, sentir e sonhar na linguagem dos números, que pode ser entendida pelos computadores. E esse não é o fim da história. O campo da inteligência artificial está procurando criar um novo tipo de inteligência baseado unicamente no sistema binário de computadores. Filmes de ficção científica, como Matrix e O Exterminador do Futuro, falam de um dia em que o sistema binário se livra da opressão da humanidade. Quando os humanos tentam reobter o controle do sistema rebelde, ele reage, tentando eliminar a raça humana. Termino aqui, então, na página 183, tá bom? Daqui a pouco vem um outro capítulo, chamado o capítulo 8, Não Existe Justiça na História, mas fica para o próximo vídeo. Tchau, tchau!